Neste exato momento, o Centrão arquiteta uma grande armadilha para o PL da anistia, que virou o PL da dosimetria, e está tentando convencer a opinião pública de que aprovar o PL da dosimetria, como o Paulinho da Força está sugerindo, e apenas apresentar o destaque, é uma grande saída para depois nós conseguirmos o PL da anistia. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar direitinho para você o que o Centrão, junto com a mídia capacho do regime, está tentando fazer para convencer a opinião pública. E aí você vai ter a mais absoluta certeza de como a sua opinião e a sua movimentação nas redes sociais é importante, sim. E aproveito nessa edição também e comento sobre a reação de Alexandre de Moraes contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Parece que o careca lustrosa, que se acha uma mente brilhante, vai tocar em frente o processo contra os dois. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. É bem importante pra gente. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Todo mundo por aqui já sabe que quando eu apareço fora do horário, que o nosso horário é de segunda a sábado, às 7 horas da manhã, realmente tem um grande problema para ser resolvido e eu preciso chamar a atenção de vocês para o que está acontecendo em relação ao PL da anistia, que não é mais o PL da anistia, né? Quando eu digo para vocês que a mídia é um capacho oficial do regime, muita gente acha que você exagera. Deixa eu mostrar para vocês o que a Beta Bastos está proclamando ali pelo veículo que ela escreve, né, que é a coluna da Folha do São Paulo, que está sugerindo que Trump pode ter percebido que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo mentiram para ele. Baseado no quê? Nas vozes da cabeça dela, porque a imprensa do regime sempre funciona assim. Ela diz que a ironia é que, quando até Trump, mestre em fake news, desconfia das suas versões, é porque a mentira já passou do ponto. No fim, parece que os aliados brasileiros acharam que poderiam enganar todo mundo, mas esqueceram que até os grandes farsantes não gostam de ser feitos de bobos. Ou seja, falou e não disse nada, não citou fonte, não, nada, absolutamente nada. Só queria avisar para a Roberta Bastos, que é a Beta Bastos, que se nós aqui no Brasil temos acesso a esse perfil, que é o Alexandre Faios, montado pelo Elon Musk, quando ele sofreu todo tipo de ilegalidade e injustiça, promovidos pelo estamento burocrático, pelas ferramentas estatais, se até nós temos acesso a tudo quanto é documento, imaginem Donald Trump lá do ladinho de Elon Musk novamente. Então, Beta, eu acho melhor você parar porque está ficando feio. Vamos falar de Moraes, que realmente foi para cima de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo com o processo, indiciou ele e tudo. Ele está dizendo, Moraes, que Eduardo dificulta a notificação e manda publicar em edital. Isso é válido? Não, gente, isso não é válido. Moraes fazendo isso, ele só está chancelando tudo que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão denunciando lá nos Estados Unidos. O ministro afirma que deputado se mantém no exterior para reiterar prática criminosa. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo no exterior é crime? Não pelas nossas leis, não pelos nossos tratados aqui. Muito pelo contrário, ele, como deputado federal, sim, pode e deve fazer o que ele está fazendo. Então, Alexandre de Moraes, indo para cima deles dois, só está chancelando tudo que eles estão denunciando lá nos Estados Unidos. Mas é importante dizer que Moraes, nesse momento, está indo com um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque esse trecho da matéria destaca que o ministro determinou hoje, dia 29, que a notificação do deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre denúncia feita contra ele seja realizada por meio de edital. Já o jornalista Paulo Figueiredo, que a CNN se refere como blogueiro, será notificado por carta rogatória. Ué, Eduardo Bolsonaro já não disse que está afastado, que está residindo temporariamente nos Estados Unidos? Por que com Paulo Figueiredo será carta rogatória e com Eduardo Bolsonaro será por edital? Se você é um jurista e pode explicar mais esse absurdo do ovo que tudo vê, a careca, né? Careca oleosa que se sente mente brilhante, deixa aí nos comentários para mim. Continua, Alexandre. Só continua. Bem, quero falar com vocês de uma forma meio urgente, né? Meio assim, desesperadora. Por quê? Porque tá toda a mídia do regime
tentando convencer a opinião pública, inclusive com posts do Ciro Nogueira, que eu denunciei neste fim de semana, que para mim, eu se fosse Eduardo dava uma cusparada na cara dele, mas quem sou eu na fila do pão? Mas, enfim, o que está se organizando? Assim, ó, ninguém quer o PL da dosimetria, certo? Foi isso que foi aprovado na Câmara? Não foi. Se eles querem um PL da dosimetria, eles que pautem para ser votado o PL da dosimetria, mas não é isso que eles estão fazendo. Eles pegaram o PL da anistia, sequestraram e ali estão preparando aquele texto para manter Bolsonaro preso 1 ano e 7 meses e soltar todos os presos no 8 de janeiro. Mas assim, eu desconfio que se Bolsonaro ficará preso, o que eles chamam de núcleo também continuará preso, tá? Mas o mais importante para vocês entenderem é que vai acontecer o que eu previ há umas 2 semanas atrás. Eles vão pressionar Bolsonaro para abrir mão da eleição em 2026, alegando o seguinte: você tem que ter coração, você tem que ser humano, você não pode, em detrimento à injustiça com essas pessoas, só pensar em eleição. E aí, quando nós, Bolsonaro, dissermos não, sabe quais serão as manchetes na mídia do regime? Bolsonaro é desumano, Bolsonaro não tem coração, Bolsonaro só pensa em poder e eleição. E não se assuste se você ver ícones de direita replicando isso e concordando. Poxa, ele poderia ceder, exatamente como o Ciro Nogueira fez semana passada, que eu fiz vários vídeos aqui, fiz shorts, fiz recortes. Presta atenção aqui nas nossas playlists, tá? E agora, para chegar neste ponto, o que o Centrão está articulando com o poder que tomou posse no Brasil? Vamos tentar convencer a opinião pública que aprovar o PL da dosimetria é bom, sugerindo destaque, texto de destaque, que pode ser rejeitado, pode ser acatado e pode ser vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem falou em detalhes a respeito desse assunto foi o Paulo Figueiredo e eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu pedi só um pouquinho de calma, porque o texto é longo, mas é de suma importância. Paulo diz o seguinte: você precisa saber o que tem gente combinando na calada da noite. Há uma nova estratégia genial, e aqui ele põe entre aspas com J, de certos setores do bolsonarismo, tenho certeza que Ciro Nogueira está encabeçando essa palhaçada, seria votar favoravelmente ao projeto da dosimetria do Paulinho da Força, já apresentado junto, um destaque com anistia ampla, geral e restrita. Para quem não conhece o funcionamento da Câmara, ele explica: o destaque é um instrumento usado para modificar, suprimir ou acrescentar trechos a um projeto de lei, ou seja, aprova-se o texto principal e junto tenta-se alterar pontos específicos via destaque. Até aí está tudo bem. Parece uma boa ideia. Quando você olha assim, o bolo parece bonito. Vai soar você que está assistindo aí do outro lado, poxa, é uma chance de nós conseguirmos. Spoiler, não é. Paulo Figueiredo continua dizendo que se divide em 2 grupos. Os burros, que acreditam nisso, que não entendem a consequência óbvia, e os espertos, que sabem exatamente onde isso vai dar. Por quê? Porque na prática, o PL não tem votos para aprovar o destaque. O PL sozinho não tem voto para aprovar o destaque. Isso é o que você tem que ter em perspectiva. E mesmo que tivesse, Lula eventualmente vetaria. Ok, se nós tivéssemos voto, nós poderíamos também derrubar o veto. Mas o mais importante é você entender que o PL sozinho não tem voto. E aí que eles querem enganar vocês. Que centro e PL é tudo direita. E não é, tá? O que vai sobrar no fim se o destaque for rejeitado? Exatamente o projeto da dosimetria limpinho, do jeito que o establishment, o judiciário, Lula e o Centrão querem. Bolsonaro fora de 2026. E o pior, sobra com a pressão política interna e internacional esvaziada. Porque se a população, se os outros poderes aceitarem esse tipo de PL da dosimetria, pelo que Trump estaria lutando? Pelo que Bolsonaro e Paulo Figueiredo estariam se arriscando? Porque toda essa manobra é feita justamente para baixar a pressão.
Porque fazendo no seu coração o efeito do nossa, graças a Deus vimos uma luz no fim do túnel, respiramos aliviados. Isso é baixar a pressão, é baixar a tensão. E é exatamente isso que eles estão tentando neste exato momento. Enquanto eles ficam livres para os seus acordos de poder, e ainda com a chancela de parte do próprio bolsonarismo, que poderia posar de fiel e dizer à sua base: ó, tentamos, mas perdemos. O famoso somebody love no próprio eleitor. E por que bolsonaristas precisam dessa desculpa? Porque eles sabem, como mostrou a enquete que ele fez lá no perfil dele, que 90% da base do PL prefere que o partido vote contra a dosimetria e continue lutando pela anistia ampla, geral e restrita o tempo que for necessário. Aí ele deixa um recado bem claro: todas as estratégias de bastidores desse tipo que chegaram aos meus ouvidos e chegarão serão expostas publicamente. Se você é um verme ou um homem sem espinha dorsal, o público precisa saber, não importa a sua posição. A verdade liberta. Podem tirar o cavalinho da chuva, não há cenário algum sem anistia em que a pressão baixe. Nós não estamos lutando para aliviar a barra do político A ou vítima B. Estamos lutando contra a consolidação final de um regime autoritário. A verdadeira anistia é talvez a última oportunidade de reverter esse curso. E você, leitor, tem um papel crucial. Espalhe esse post e cobre do seu parlamentar a única posição coerente: votar contra qualquer projeto de anistia que não seja amplo, geral e restrito e retomar a luta. Lembrem-se, nenhum desses projetos passa sem a cumplicidade do PL. Então eu vou reiterar o pedido do Paulo a vocês aqui. Compartilhem esse vídeo como se não houvesse amanhã. Ajude a esclarecer as pessoas, dê sua opinião, mesmo que ela não tenha sido pedida. É claro que cuidando da sua segurança, né? Porque no Brasil de hoje a gente sabe. E para encerrar esse vídeo, eu só quero lembrar a vocês que no dia 7 de outubro terá a caminhada pela anistia. Esse vídeo produziram com um fundo musical. Se amarelar aqui esse vídeo, o nosso vídeo, eu vou tirar depois, tá? Então, prestem atenção aqui. Meu nome é Débora, mas vocês devem me conhecer como Débora do Batom. Eu sou mãe, filha, trabalhadora. Briga! Ai, que beijo! No dia 8 de janeiro, eu estava em Brasília. Não tinha armas, não tinha ódio, tinha apenas a esperança de ser ouvida. Em meio à multidão, escrevi com batom o meu desabafo, minha forma de protestar e mostrar a indignação que carregava no coração. Por esse ato, fui condenada a 14 anos de prisão. Não matei, não roubei, não usei de violência. Ainda assim, minha pena foi maior do que a de violentadores e assassinos. Me tiraram a liberdade, me tiraram o direito de viver em paz. Fui tratada como uma ameaça ao Estado, quando tudo que eu tinha era um batom. Meu crime não foi contra a pátria, foi contra um poder que se sente intocável. Quando um juiz deveria ser justo e imparcial, eu fui transformada em um exemplo, usada para intimidar, para calar milhões de brasileiros. Hoje, tento sobreviver, carregando o peso de ser chamada de criminosa, quando tudo que eu fiz foi escrever com batom. Um batom que para eles foi crime, mas para mim foi um protesto. Protesto não apenas para mim, mas para todos os brasileiros que se recusam a viver em silêncio e medo. Não deixem que essa voz se apague. Então, no dia 7 de outubro, às 16 horas, a partida será em frente à Catedral de Brasília. Eu conto com você lá, tá bom? Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com. Vocês sabem muito bem que diante desse shadow ban que nosso canal foi exposto, eu não consigo sobreviver. A minha vida financeira é jogada no limbo. Então, mais que nunca, eu preciso da ajuda de vocês. E contem sempre comigo. Deixa o like, compartilhe e encontro com vocês nos comentários. Beijos